Mas o que a gente precisa para fazer esse país crescer, que eu acho que isso é uma questão importante, precisamos dos engenheiros sendo empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um programa da série Iuthermo Entrevista. E no programa de hoje, nós temos um convidado que é um empreendedor de sucesso na engenharia e mais especificamente na engenharia química. Nós estamos falando do engenheiro Geraldo Luiz Rochox. Geraldo é engenheiro químico formado pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, no Rio de Janeiro. Ele, na sequência, obteve o seu mestrado também em engenharia química no programa de engenharia química da COP. E, mais ou menos nessa época, no final do mestrado, Geraldo e um grupo de amigos da época do IME e também da época do mestrado em engenharia química, eles tiveram, para a época, a ousadia, né, de abrir uma empresa, né, jovens, idealistas, abriram uma empresa, Chemtech, que se tornou uma empresa de consultoria de alto nível, de enorme sucesso. Mais adiante, por volta de 2010, parte desse grupo original fundou a Radix de Engenharia e Software, onde atualmente Geraldo é diretor de tecnologia, além de cumprir diversos outros papéis nessa empresa, que igualmente é uma empresa de grande sucesso. No programa de hoje, como sempre, eu tenho comigo meu amigo, meu colega, professor André Zuber, que é da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Olá, André, como você vai? Olá, Marcelo, aqui tudo bem? Espero que você também esteja bem. Olá também a você que nos vê aqui no canal Iuthermo. Muito obrigado pela sua audiência e hoje o assunto é empreendedorismo. Quando a gente fala sobre empreendedorismo na sala de aula, muitos dos alunos nos questionam, perguntando, mas que exemplos você tem de pessoas empreendedoras dentro da engenharia química? Bem, eu acho que o nosso entrevistado de hoje vai poder resolver muitas das dúvidas que os alunos têm com relação ao empreendedorismo. Bem, aqui vai a minha primeira pergunta para o Geraldo. Geraldo, muito obrigado por participar do canal Iuthermo. Nós procuramos a história das empresas que você ajudou a fundar e o termo startup foi o que primeiro apareceu nas nossas pesquisas, né? Vocês criaram uma empresa startup muito antes desse termo aparecer no Brasil. E em 89 vocês começaram com 3 colaboradores. Em 2010 vocês já tinham aproximadamente 1.300 colaboradores. Se eu estivesse entrevistando hoje o Geraldo de 1989, perguntasse para ele, Geraldo, você sabe onde vai dar esse projeto? Você sabe o quão vitorioso e exitoso esse projeto vai dar? O que você responderia, Geraldo? Olá! Inicialmente, obrigado pelo convite, professor Caxia, professor Zuber. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Boa tarde também a todos que estão ouvindo a gente. Quando a gente criou a empresa, né, a Chemtech, em 89, realmente a gente não tinha muita clareza de aonde a gente ia parar, né? Como é que aquela empresa ia evoluir. A gente tinha, de fato, uma ambição muito grande. A gente acreditava muito no que a gente estava propondo. Era algo novo na época, né? Essa junção, a Chemtech, ela nasceu com a ideia de juntar tecnologia de informação, né? Principalmente na forma de modelagem e simulação, né? Foi o meu mestrado e de do João, que foi um dos sócios que também participou do início da Chemtech. A gente fez mestrado na área de termodinâmica aplicada, o outro sócio, Luiz Eduardo, fez na área de controle avançado de processos. E então as duas, né, as 3 teses, as 2 áreas, tinham muita aplicação de simulação, aplicação de controle. Então a gente estava vendo o início da aplicação dessas tecnologias, né, em computadores de desktop, né? Foi quando iniciou a popularização dos desktops. Antes você precisava de computadores de grande porte. Começou essa popularização dos computadores, né, pessoais, portanto,
né, acessíveis né, à grande maioria das pessoas, e a utilizar essas ferramentas para fazer otimização de processos, para fazer, né, melhoria de controle. Então, a gente achou que era uma área muito interessante de aplicação. Como é que a gente coloca esses conhecimentos realmente dentro da indústria? Né? Como é que a gente leva esse conhecimento que a gente estava aplicando nos nossos mestrados para dentro de indústrias? E a gente achava que a gente tinha muita visão de que isso era o futuro, e realmente foi o futuro. Até hoje, quando a gente fala agora de indústria 4.0, etc., não deixa de ser, novamente, aplicação de tecnologias de informação, né, TI, né, robustas agora, com inteligência artificial, outras áreas, mas aplicada à área industrial. Na época já era bastante, quer dizer, o que a gente estava visando já era exatamente essa combinação. Como é que eu levo métodos matemáticos e tecnologia de informação para fazer otimização, melhoria de processos na indústria? No nosso caso, indústrias de processo, né? Os três eram engenheiros químicos. Então, nosso foco sempre foi óleo e gás, papel e celulose, metal e mineração. Né? A gente nunca trabalhou, né, forte, depois expandiu e fizemos outra, mas a gente não trabalhava com indústria automobilística, indústria de manufatura discreta, etc. Era realmente indústrias de processo. Então, a gente tinha uma ambição muito grande de virar uma empresa bacana, grande, mas assim, exatamente ninguém pensou muito assim em 20 anos. A gente pensava um pouquinho, olha, será que daqui a 2 anos a gente continua com a empresa? Será que a gente vai continuar, né? Será que a gente vai conseguir fazer essa empresa durar 5, 10 anos? A gente realmente não parava para pensar em 10 anos. Né? A gente estava ali um pouco preocupado, é aquela história, preocupado com o almoço e com a janta, né? A gente não estava preocupado com o ano que vem. Né? Geraldo, você, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado. Seja muito bem-vindo. Um prazer enorme tê-lo aqui no canal. Vocês tinham essa experiência técnica proveniente aí do mestrado, com essas especializações que você descreveu. Vocês já tinham experiência prévia com empreendedorismo? Vocês vêm de uma família, talvez, que eram de empreendedores, ou vocês foram, digamos, a primeira geração de empreendedores nas suas respectivas famílias? Não era. Meu pai era médico, então não era nem um pouco empreendedor. O do Luiz Eduardo era advogado, já estava falecido também na época, então também não era empreendedor. O pai do João tinha alguma coisa, um pouquinho de comércio, mas também nada muito nessa linha que a gente trabalhou. Então a gente realmente não tinha nenhuma noção sobre empreendedorismo. A realidade era essa. A gente tinha uma bagagem técnica, né? E uma ideia de que aquilo ali poderia fazer sentido. Então, a gente começou com uma empresa muito pequena, a gente teve algumas decisões muito acertadas, a empresa ela cresceu muito devagar naquela época, muito devagar. Né? Quando você vê, a gente realmente, em 2011, a gente estava com 1.100 pessoas, mas se você for ver, nos primeiros 8 a 10 anos, a gente cresceu para 40, 50 pessoas. A curva entrou numa curva exponencial já depois. Foi um crescimento muito lento, sem nenhum nível de endividamento. Foi uma decisão muito acertada na época. A gente nunca pegou dinheiro emprestado, nunca alavancou a empresa, né? Porque era exatamente esse ponto. Era uma época que não tinha essa cultura de startup. Né? Eu acho que é importante, né, a toda a audiência que está vendo a gente pensando se pode inspirar, ou como essa história pode ser inspiradora, entender as diferenças de momentos históricos. Né? Naquele momento, nem se existia esse termo startup. A gente estava ali começando uma empresa, era isso que a gente falava, estamos começando uma empresa, não existia o termo startup, né? Startup tecnológica. E a gente não teve nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de patrocínio, nenhum tipo de investidor, nem de família mesmo. A gente pegou justamente as últimas bolsas de mestrado que a gente criou, alugou uma salinha, né? A gente levava nosso almoço, por acaso a sala era perto lá de onde eu morava, então a gente às vezes ia almoçar lá na minha casa, nós três. Era tudo muito, muito artesanal, por assim dizer. Hoje em dia, você tem um ecossistema de fomento de startups. Você tem capital anjo, capital seed, né? Você tem mecanismo de financiamento, você tem mecanismo de mentoração, né? Pessoas, executivos já mais experientes pegam pequenas startups iniciantes para fazer mentoria justamente de empreendedorismo, de business plan. A gente não tinha nem ideia do que era um business plan. A gente só saiu tentando vender o que a gente sabia fazer. Foi só isso. Né? Então, hoje em dia, você tem muito mais estrutura para criar startups. Por outro lado, né, tem o outro lado da verdade. Existe uma grande indústria de startup. Então, você tem que também se diferenciar, porque tem gente fazendo startup para qualquer coisa. Isso também complica e prejudica, porque
você tem que, nesse ecossistema que você tem realmente mecanismos de fomento para startups, você tem uma competição por esses recursos também. Então, você tem um mercado mais maduro para startups, mas, por outro lado, você tem a competição maior e você vai ter que enfrentar outras empresas que também estão começando e com ideias, também colocando na mesa as ideias deles. E a ideia de vocês tem que ser melhor, tem que ser mais interessante, tem que ser mais viáveis, principalmente, né? Quando a gente começou, né, qual foi a base? Né? Eu acho que é muito interessante a história da Kentech, né, como ela nasceu, porque ela surgiu de alguns elementos chaves ali que estão surgindo. Primeiro, a gente viu o surgimento da Aspen. Né? A Aspen hoje é uma gigantesca empresa. A Aspen ela surgiu de uma universidade americana e era exatamente isso. Eles fizeram foram algumas teses na área de simulação de processos, principalmente relacionados à destilação de processos, que o sujeito pegou aquilo ali, foi transformando num produto, aí virou um simulador de processo e gerou a empresa Aspen. Foi bem no iníciozinho, quando a gente estava no mestrado, a gente viu o surgimento da Aspen e a gente pensou, poxa, olha o que esses caras estão fazendo, é justamente isso, juntando simulação, modelagem e programação de computador, né, aplicado, né, você pega a parte matemática da modelagem, né, coloca ela num programa de computador, faz a simulação, junta método numérico e tenta levar aquilo para gerar valor para indústrias químicas. E a gente teve, o professor Marcelo estava lá, teve eu sei que ele não sabe a influência que isso teve na Kentech, mas teve um congresso de termodinâmica em Salvador, eu acho que foi em 88, 87, 89, eu não sei se você se lembra, professor, mas foi muito importante, foi um congresso, acho que interamericano, de termodinâmica aplicada. Tinha muitas faculdades lá, né? Tinha um pessoal da Dinamarca que estava fazendo aqueles modelos, estava muito em voga lá, modelos de equações de estado, né, do pessoal da Dinamarca. Tinha um grupo internacional muito forte, muitas universidades, todas as universidades brasileiras, mas tinha muitas indústrias por causa do polo de Camaçari. Tinha muita indústria lá. E lá a gente viu como essas indústrias estavam interessadas nesse modelo, como é que eu modelo, né, meus gases não ideais, como é que eu faço uma modelagem de termodinâmica multifásica, como é que eu faço cálculos de flashes, de equilíbrios de fase em situações críticas, perto de condições críticas. A gente verificava que aquilo ali que a gente estava estudando no nosso mestrado, que a gente achava, né, uma coisa super sofisticada, né, e assim, que a indústria estava de olho naquilo, não era uma coisa distante, não era uma coisa acadêmica que ninguém estava olhando, só a academia. Não, a gente viu que tinham indústrias preocupadas com aqueles temas e interessadas em levar aquilo para os seus projetos. Foi ali que a gente viu, olha, né, a gente viu a Aspen lá fora, né, e a gente viu essa demanda, essas empresas lá apresentando trabalhos, interessadas nos trabalhos, né, ali a gente viu, poxa, isso aqui é interessante, tem realmente um mercado para isso, tem gente interessada em pegar esse conhecimento acadêmico, esse conhecimento que está na fronteira do conhecimento ali de modelagem matemática, novos modelos termodinâmicos, como aplicar métodos numéricos em projetos de indústrias de fato, né, concretos, né, não só para parte de pesquisa acadêmica. Então, foram esses dois grandes pilares ali, um exemplo externo e uma experiência dentro de um congresso brasileiro, né, um congresso internacional mais realizado aqui no Brasil, em Salvador, que foram os dois ingredientes que juntos catalisaram a reação de surgimento da Kentech. Geraldo, comentando aí justamente com o início da Kentech, quem cria uma empresa começa a sair em busca de clientes, né? E a pergunta que eu gostaria de fazer é como vocês conseguiram conquistar os primeiros clientes? Como que vocês foram atrás das parcerias para desenvolver projetos? E se você puder comentar, como foi o primeiro projeto que vocês desenvolveram? O que era? Quando surgiu a ideia, né, obviamente a primeira preocupação era como é que a gente, né, três jovens muito novos mesmo, na época eu tinha 24 anos, né, num ambiente que não é tão... Hoje as startups, né, abriram melhor esse mercado. Se chega um jovem muito novo com uma ideia, as pessoas ouvem mais, né? Naquela época havia mais resistência.
essa ideia, você não tem experiência, qual é a sua bagagem? A gente tinha bagagem, eu tinha feito um estágio na Promon, né? O Luiz Eduardo tinha feito um estágio na Exxon, na época, aquela fábrica de lubrificante, mas muito pouca experiência profissional de fato, né? Nossa carreira era mais acadêmica mesmo, a faculdade no IME e o mestrado na COP. E a gente tinha essa preocupação, como é que a gente vai comercializar esses produtos, né? Quem vai confiar na gente? Essa era a principal preocupação e talvez o principal desafio inicial. A gente teve né, o nosso foco ali foi justamente também aí influenciado esse congresso que teve em Salvador, foi muito importante, porque lá a gente fez muito contato, a gente conheceu muita gente do polo de Camaçaria, né? Então, ali a gente tinha ali um grupo de pessoas que a gente conhecia, que a gente tinha interesse como foco, né, cliente foco. A gente teve, né, aí a minha tese especificamente, ela foi orientada pelo engenheiro Danta Moura, que era, né, já falecido, infelizmente, da Petrobras, né? E ele era uma pessoa muito bacana, um cara visionário, né? O que hoje muita gente pensa, como é que eu fomento startups, como é que eu faço isso, como é que a importância disso. Ele, naquela época que também não existia essa ideia, ele já tinha um pouco essa mentalidade. Ele olhou o trabalho que a gente estava fazendo, né, já na época, e achou super interessante, deu muita força, ele contribuiu muito. Então, já tinham a ideia da gente a gente já tinha um contato dentro da Petrobras. Então, a ideia original era, olha, vamos começar por aí, vamos bater porta, vamos mostrar o que a gente tem. O primeiro projeto, efetivamente, que a gente teve, né, da Projetil, ele foi um pouco mais aquelas coisas um pouco de coincidência da vida, né? Não foi algo que a gente procurou ativamente, vamos bater na porta da Projetil, mas eu nem lembro exatamente como é que esse contato chegou até a gente. Mas a gente tinha muitos contatos militares por causa por conta da nossa formação no Instituto Militar de Engenharia, né? A Projetil é naturalmente uma fábrica de material bélico, então tem muitos contatos, conheciam a gente, etc. E aí chegou essa questão que eles estavam com um problema, né? Que eles queriam otimizar a manufatura deles de projetis de canhão. Que basicamente é o seguinte, você tem lá a cápsula e você tem que colocar o explosivo fundido ali dentro e ele tem que cristalizar de uma forma adequada para garantir as propriedades corretas de detonação, né? Então, eles tinham um problema que era estudar como é que se fazia essa cristalização, que condições poderiam ser feitas ou que condições deveriam ser promovidas para você ter a melhor forma de cristalização possível para atingir as propriedades desejadas. E a gente fez uma simulação a gente pegou esse projeto, chegou para a gente não, é um pouco diferente do que a gente estava fazendo, mas é modelagem. A gente estudou o fenômeno de cristalização. Foi um projeto curto, de 3 ou 4 meses, um valor realmente pequeno, né, de que a gente cobrou, mas a gente ficou super, né, motivados e absolutamente, né, assim, eufóricos. Conseguimos um projeto. E a gente fez o projeto, fizemos simulações, definimos lá qual é a temperatura que tinha que estar o fluido, qual a melhor temperatura externa que você deveria fazer para promover, né, a troca de calor e por consequência, né, a cristalização na dinâmica, na cinética correta para você gerar os cristais do tamanho correto e com a estrutura mais adequada possível, né? Mas foi um projeto um pouco assim que a gente ficava conversando com muita gente e surgiu esse contato. O primeiro projeto maior e que realmente deu sustentação para a empresa foi um projeto justamente com esse engenheiro Moura, da Petrobras, que já conhecia o nosso trabalho do mestrado, entendeu que a gente estava montando uma empresa e ele acreditou. E aí, assim, uma empresa grande que acreditou na gente, fez um pequeno contrato com a gente, né, para a realização de serviços no projeto que eles estavam desenvolvendo de um simulador de processos da Petrobras, né? Que também teve como origem é interessante que as histórias vão se interrelacionando, né? Então, o Caxias, de certa forma, ele pode nem saber, mas ele tem muita participação na história da Quentec, né? Sem saber, provavelmente. Uma foi nesse congresso de termodinâmica, que foi o grupo lá da qual ele participava no PEC, que foi um dos grandes coordenadores da organização desse congresso em Salvador.
E o segundo, que esse projeto que o Moura contratou a Chemtech para participar foi, na realidade, uma consequência de um trabalho anterior que a Petrobras fez com o programa de engenharia química, que ele adquiriu o PSPE, né? Que era um programa, que era um simulador de processos que foi desenvolvido dentro do programa de engenharia química. O Caxias, se eu não estiver enganado, mas eu acho que não estou enganado, trabalhou no PSPE, não sei se na tese de mestrado, mas teve relação. Foi na tese, foi a minha tese. Foi a minha tese. Foi a sua tese de mestrado. Pois é, eu lembro disso, eu li a tese toda, etc. Então, a Petrobras pegou aquele trabalho acadêmico muito interessante, foi um trabalho fantástico. O PSP é um simulador, toda a estrutura, toda a arquitetura de um simulador, e buscou interiorizar aquilo dentro da Petrobras, né, transformando isso num produto interno, né, aí aumentando o número de módulos, aumentando o número de modelos termodinâmicos, aumentando o banco de dados de propriedade, mudando a arquitetura para, obviamente, se adequar aos novos tipos de computadores que estavam vindo. E a gente foi contratado justamente para prestar serviços para o Petrox, que foi o nome que eles batizaram o simulador de processos estacionário que a Petrobras estava criando. Esse foi um projeto grande, foi um projeto que teve, né, foi grande, teve um primeiro ano que a gente executou o serviço, e a gente depois foi renovando, a gente trabalhou quase 10 anos nesse projeto. A empresa já estava deslanchada, já estava fazendo vários outros projetos, mas a gente continuava cuidando do Petrox com o maior carinho, como assim, o projeto que viabilizou a existência efetiva da Chemtech, porque deu uma sustentação, né, foi um projeto que teve uma continuidade e gerou um aporte financeiro para a empresa constante ao longo de um período. Aí a gente foi conseguindo, depois foi Liquid, e aí teve outros pequenos clientes, onde a gente foi fazendo simulação, etc. A própria experiência de ter um cliente como a Petrobras nos deu muito, né, foi muito relevante para a gente conseguir outros clientes. A Projetil, né, óbvio, com todo o orgulho que a gente teve do projeto que tinha, não era um case de você mostrar. Você não conseguia mostrar na época a Copene, né, uma grande Petrobras. Olha, eu tenho um projeto com a Projetil. Ele olhava, tá bom. Agora, quando você ia falar, eu tenho um projeto com a Petrobras, eu faço isso, a gente já era recebido. Então, esse também é um outro ponto. Você ter os primeiros casos de sucesso facilita muito, né? A primeira porta para abrir, a segunda são as mais difíceis. Depois você, né, ajuda muito você já ter casos de sucesso para você conseguir novos projetos. Então, esse projeto, né, o projeto da Projetil, ele tem, né, o valor inestimável de ser o primeiro projeto, né, o nosso primeiro projeto, e o projeto do Petrox, né, que foi essa extensão do PSPE dentro da Petrobras, foi o projeto que viabilizou economicamente a Chemtech no início e que abriu portas muito importantes para a gente, porque era um case importantíssimo de um projeto, né, relevante junto com a Petrobras. Geraldo, a Chemtech surgiu na segunda metade dos anos 80, que foi um período do ponto de vista político com alguma turbulência, porque foi a passagem para um regime democrático, a Constituição de 1988, um período em que houve hiperinflação, mas depois, pouco tempo depois, houve o plano Collor, que enxugou a liquidez e todo mundo ficou sem dinheiro no banco para poder investir. Tudo isso aconteceu mais ou menos na época em que a Chemtech estava sendo criada e estava deslanchando as suas atividades. Esse cenário ajudou ou atrapalhou o crescimento da Chemtech? E, indo além na pergunta, qual é o momento ideal para empreender? Existe isso, um momento ideal para começar uma empresa? Vamos lá. Primeiro, realmente, a gente pegou... O momento político teve muito pouca influência, mas o momento econômico certamente teve muita, né? E aí o principal impacto foi a hiperinflação era um momento que era muito louco, né? Mas afetava todo mundo e a gente vivia um pouco, né? Todos os projetos eram indexados, a gente tinha aquela preocupação de todo mundo de não deixar dinheiro parado no banco. Mas, assim, por outro lado, a gente era muito pouquinho dinheiro, então também não bagunçava muito, né? Porque você tem pouco dinheiro, isso afeta menos, você não tem tanta caixa, a operação era muito pequena, né? Então também facilitava o fato da gente ser muito pequeno. Eu não tinha uma folha, naquela época ainda, né, bem no início da inflação, a gente praticamente não tinha folha de pagamento nenhum, eram os três sócios, depois a gente começou a ter estagiário, até a gente ter o primeiro funcionário demorou um pouco, então a gente não tinha uma folha de pagamento que gera aquela obrigação, eu tenho essa obrigação para pagar. Então,
o fato da gente ser pequenininho ajudou, né, na época de hiperinflação. O plano Collor foi complexo, porque realmente do dia para a noite teve aquela coisa louca de apreensão e você já não sabia mais bem ou mal. A gente tinha algumas contas para pagar, a gente tinha algumas despesas para arcar, a gente tinha um fluxo de caixa que era pequeno, né, um movimento de caixa que era pequeno, mas que era necessário para a sobrevivência. E foi muito tenso aquele momento, né? A gente pensou como é que ia fazer, apertamos o cinto de novo, né? Como já era hábito. Mas assim, a gente passou sem maiores percalços por aquele momento. Muito, né? Eu diria absolutamente essencial para isso foi o fato da gente não ter nenhum nível de endividamento. A gente realmente era uma empresa que a gente só dava o passo que a gente conseguia dar. A gente só fazia alguma coisa que a gente já tinha o dinheiro ou fazia recursos para fazer aquilo. Se eu vou comprar um novo computador, eu tenho que já ter o dinheiro para comprar um computador. Eu vou comprar à vista, vou pagar e vou ter o dinheiro. Não vou ficar fazendo parcelamento, não vou fazer endividamento. A gente era muito disciplinado financeiramente naquela época, né? Sem muita teoria de gestão financeira, mas muito mais a preocupação, olha, não dá para gastar o que não tem, não dá para arriscar, não dá para contar com o ovo dentro da galinha, né? Não vou me endividar, ou não vou sair comprando, fazendo investimentos, pensando que eu vou ter um projeto no futuro. A gente realmente era muito cauteloso nesse ponto e ajudou muito a gente passar esse momento turbulento, que foi principalmente a época do confisco lá do Collor, que foi um momento complexo para a gente e para muitas empresas, naturalmente, né? Mas fomos passando e depois as coisas foram se normalizando, aí depois teve plano cruzado, etc. E a gente saiu daquele momento de hiperinflação e isso certamente ajudou muito tanto a Quentech quanto qualquer empresa a se planejar melhor, né? Quanto ao melhor momento para se empreender, eu diria que ele tem muito pouca relação com o momento econômico do país, né, e o que está acontecendo em termos tecnológicos ou em termos de tendências no mercado. E eu acho que é muito mais um momento pessoal que a pessoa está passando, né? Eu vejo 2 momentos para a pessoa empreender. Um momento foi quando a gente empreendeu inicialmente, que a gente era jovem, ninguém era casado, todo mundo ainda morava com os pais, a gente tinha pouquíssimas despesas pessoais. Então, assim, você empreende. Se você estiver ganhando dinheiro, ótimo. Se estiver ganhando pouquinho, ótimo. Se não, sabe, assim, você sobrevive, você não tem poucos gastos, você não tem um risco ali grande, você não tem compromissos na sua vida muito severos, né? Esse é um momento bom para empreender. E você está no início da carreira, se der certo, ótimo. Se você tiver que fazer uma correção de rumo, você ainda está em tempo de fazer essa correção de rumo, não é difícil você fazer essa correção de rumo, porque quando você empreende, você tem que pensar que é um momento de bifurcação. Pode dar certo, pode não dar. Pode dar muito certo, pode dar um pouquinho certo, pode dar médio certo, pode dar um pouquinho errado, pode dar muito errado. Isso, é um risco, né? E no início de carreira você tem como você fazer correções de rumo, você não está comprometendo, não tem uma complexidade. Existe um segundo momento da vida das pessoas que eu acho muito complicado de empreender, que você acabou de casar, mudou, já não está morando com os pais, está esperando o primeiro filho. Pô, como é que você vai empreender nesse momento, né? Você está esperando um filho, você já tem as despesas da família, você está sustentando. A não ser que você tenha, obviamente. Não, peraí, é um casal. Um tem um salário muito bom, sólido, segurança, o outro vai empreender. Ok, ou seja, ou a família, né? Você vem de uma família que você tem mais recursos e você tem um background ali, um suporte familiar que te permita fazer isso, né? Aí são outras condições, mas estou pensando numa condição que não existe, né, essa estrutura. Se você não tem uma estrutura financeira ali que te permita correr esse risco e ter essa incerteza, nesse momento do meio da vida, não sei, né? Para alguns pode ser 28 anos, para outros 30 e poucos anos, você está começando a ter filho, etc. Eu acho que é um momento complexo de você empreender, né? É lógico, cada um tem sua situação específica, mas eu acho um momento complexo para você empreender. Aí já vem um outro momento que você vê muita gente empreendendo, que é aquela coisa, é muito comum, né? A pessoa passou 20 anos numa consultoria, já fez um pé de meia, os filhos já estão mais ou menos encaminhados, etc. Aí o sujeito cansou um pouco daquele trabalho que ele tem. Não, agora eu vou empreender, vou fazer uma coisa nova, vou começar a fazer um recomeço. Porque aí a pessoa já tem um pouco, né? Já tem eventualmente um patrimônio, já está no momento de vida mais amadurecido, e já tem mais experiência também. E até também permite uma correção de rumo. A pessoa empreendeu, não, vou voltar a fazer consultoria, vou voltar, eu já tenho uma facilidade de me colocar no mercado, porque já tenho nome. A pessoa também empreende com um know-how maior, eventualmente já tem uma rede de contatos, já tem uma rede de relacionamentos,
Ou seja, é um outro momento que você tem que muita gente empreende e que funciona bem. Então, eu acredito que muito mais do que esse momento, tá em crise o país, não está em crise, etc., é muito mais um momento pessoal, né, individual, que permite você fazer, né, tomar essa decisão de correr esse risco, porque é um risco, né? Geraldo, vamos dar um salto. A gente estava falando até agora da história do começo da Chemtech e eu queria ir lá para frente nos anos de 2006, 2007, 2008. Em 2006, a Chemtech ela foi eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Brasil e a melhor empresa para se trabalhar na área de TI. Em 2007 e 2008, vocês foram avaliados pelo Great Place to Work Institute como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Eu queria saber quais foram as ações que fizeram vocês receber esse prêmio. Bom, só para complementar, a gente chegou a ser a terceira melhor empresa da América Latina, né? Depois eles fazem umas condensações. A gente realmente teve um histórico muito bacana de bons resultados, né, no GPTW. A Radix também tem feito isso, né? Na Radix a gente tem participado também do GPTW com bons resultados. A gente sempre teve essa preocupação, a gente sempre teve essa noção, olha, a gente é uma empresa que vende inteligência das pessoas. Então a gente precisa ter, primeiro, as melhores pessoas e a gente precisa ter as pessoas inteligentes, felizes, porque não adianta. Se eu tiver pessoas inteligentes, né, infelizes na empresa, tem alguma coisa errada, porque se ela é inteligente e ela está infeliz, ela não estaria na empresa, né? Ela iria para outro lugar, porque são pessoas que têm muita empregabilidade. As pessoas que a gente traz têm muita empregabilidade, porque são pessoas boas, competentes, com experiência, e que ao trabalhar na época na Chemtech, ao trabalhar na Radix, criam um know-how, criam uma bagagem que dá muita empregabilidade para essas pessoas. Então, a gente sempre teve essa noção de que a gente tem que ter um ambiente bom de trabalho. E isso também se refletiu também na nossa própria experiência. A gente também queria trabalhar num lugar legal de trabalho, num lugar descontraído, bacana, que não fosse aquelas corporações cheias de intrigas de política e de disputas internas. A gente também queria trabalhar num lugar gostoso, né? E não tem como, né, o lugar ser bom só para a diretoria, só para os sócios. Tem que ser bom para todo mundo, senão não funciona. Então, a gente sempre criou um ambiente muito informal, muito pouco hierarquizado, com muita integração e com muito ouvindo as pessoas e pensando no crescimento profissional. E aí, naturalmente, isso foi gerando um ambiente muito bom de trabalho. Depois a gente foi criando também alguns mecanismos mais formais de treinamento, de atividades internas, de modos de divulgar, né, divulgar eventos, etc. A gente foi criando uma cultura de como criar um ambiente muito legal de trabalho. E a gente continua até hoje, a gente acredita muito que esse é um dos, por assim dizer, segredos. Não é segredo porque a gente fala para todo mundo, né? Então não é segredo. Mas é um dos ingredientes de sucesso inicialmente da Chemtech e agora da Radix, é esse ambiente de trabalho que a gente tem. E ele também é um mecanismo muito importante para a gente não só manter as pessoas que a gente tem, mas também como atrair talentos, né? A gente quer sempre atrair os melhores talentos. Então você tem que ter, olha só, vem aqui trabalhar com a gente. Olha, a empresa é super legal para trabalhar. Em 2010, Luiz Eduardo Rubião, João Carlos Chachamovitz e você mesmo fundaram a Radix, já no outro estágio da vida, no outro estágio da carreira. E o que nós queríamos saber é se empreender novamente nesse segundo estágio da sua carreira levou talvez ao mesmo frio na barriga que você tinha inicialmente. Foi mais fácil, foi mais difícil empreender a Radix comparado com a sua experiência inicial? Bom, só assim complementando, né? Na realidade, quer dizer, ao final a gente montou a Radix com inicialmente 8 sócios, os 8 justamente antigos sócios, né, da Chemtech, e muita gente que começou como estagiário na Chemtech, depois já estava como gerente na Chemtech, etc., e que saiu, né, também e foi junto com a gente montar a Radix. Então foram 8 sócios, mas todos os 8 que já trabalhavam praticamente 20 anos juntos, né? Então é um grupo muito coeso, que se conhecia há muito tempo e que trabalhava há muito tempo. E a nossa ideia, a Radix, inclusive, tem esse nome, Radix de raiz, que era um retorno às nossas raízes, de criar uma empresa menor, uma empresa, né, mais, né, focada na tecnologia. Então a gente teve realmente essa ideia.
E foi muito excitante, né? Todo mundo ficou muito, né? Teve esse elemento de adrenalina, uma preocupação, vai dar certo, não vai dar certo, vai ser difícil, não vai ser difícil. O principal a gente teve, a gente, na realidade, não cometeu os erros que a gente já tinha aprendido, mas cometemos erros novos. Então, a experiência, ela conta, mas ela não resolve tudo. Porque a gente tinha muita coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos, e, por outro lado, a gente começou com uma outra situação e a gente cometeu erros diferentes, né? Na Radix, a gente cometeu um erro que a gente não cometeu na Kentech. A gente cresceu muito rápido, né? Na Radix. A Radix começou em 2010. Em 2013, né, a gente já estava com uma crise na área de óleo e gás mundial, né? Todas as empresas de óleo e gás estavam reduzindo os investimentos por conta de uma queda abrupta no preço do óleo e gás, do óleo. No Brasil, a gente teve uma crise dobrada na área de óleo e gás, porque começou a ter o escândalo da Lava Jato, começou a ter os problemas, e aí a Petrobras, né, vários projetos foram cancelados, a Petrobras parou de fazer contratações, né? Então, a gente teve um impacto muito forte aqui. Na época, a gente estava com um portfólio muito grande de projetos concentrados na área de óleo e gás, e aí, logo em seguida, teve a crise de 2015, que foi uma depressão econômica forte no Brasil, né, no início. Então, a gente cresceu muito rápido. Aquilo que a gente falou, né, que a gente não cometeu o erro na Kentech, a gente não endividou a empresa, a gente não alavancou, a gente só dava cada passo muito, muito medido, a gente era muito conservador no início da Kentech. A gente foi mais ousado na Radix, porque a gente já confiava, a gente já tem mais experiência, etc. E mostrou-se que a gente deu passos um pouco mais longos do que deveria. Então, a gente sofreu um impacto ali, né? Um impacto quando teve essa crise. A gente teve que parar, teve que fazer um freio de arrumação na Radix, a gente teve que repensar, né? A gente estava muito exposto na área de óleo e gás no Brasil, então a gente começou um processo de internacionalização da empresa, a gente começou um processo de trabalhar com mais segmentos do que o óleo e gás. Então, e hoje a empresa tem uma exposição muito menor, né? A Petrobras, por exemplo, hoje não é nem o nosso 10º maior cliente na área de óleo e gás, para vocês terem uma ideia. Então, a gente fez um trabalho muito grande de mudar ali um problema. Mas a gente enfrentou um problema, só, né, para explicar. A gente enfrentou um problema sério ali, né, no início da Radix, que a gente não cometeu quando a gente iniciou a Kentech. Quer dizer, a gente tem experiência, é ótimo ter experiência, mas não garante que você não vai cometer novos erros, né? Faz parte. Empreender, a gente tem surpresas mesmo, né? É importante você saber reconhecer o erro, né? Isso é muito importante. O maior perigo é você não reconhecer o erro, é você querer insistir, né, um pouco aquela coisa, não, reconhecer o erro é uma fraqueza. Não, reconhecer um erro é um ponto muito positivo, você reconhecer o erro e saber, não, eu tenho que corrigir o rumo, né? Eu acho que um dos principais pontos de empreender não é você acertar no que você faz, né? Porque é você corrigir o rumo permanentemente, né? É um controle avançado de processos mesmo, né? Você não sabe qual é toda hora você tem que reavaliar qual é o seu set point. Toda hora você tem que reavaliar qual é o set point correto disso aqui. Porque as condições mudam, o cenário muda, a economia muda, os competidores mudam, os seus clientes mudam. Então você tem que estar o tempo inteiro olhando e saber, opa, eu estou no caminho errado aqui, isso aqui não está dando certo. Qual o caminho que eu tenho que tomar, né? E ali na Radix a gente tomou um caminho errado no início, a gente percebeu o caminho, teve um custo para a gente e a gente corrigiu, né? E agora, né, demorou, agora a gente está realmente, né, consolidando uma situação bem diferente que a gente estava em 2014. Geraldo, e vocês tiveram que diversificar os tipos de projetos que vocês faziam antes na Kentech e agora passaram a fazer na Radix? E se sim, para que empresas vocês estavam e prestam atualmente serviço? Vamos lá. A gente diversificou a proposta original, de certa forma, mas o principal assim, foi o mix. A gente sempre teve como foco o principal a indústrias de processo, mas também com a ideia de prestar serviço para outras empresas que tinham demandas semelhantes. Como assim? Isso já historicamente a gente já fazia isso. A gente desenvolvia muitos sistemas para a indústria de processos. E esses sistemas eram sistemas muito críticos. Sistemas que têm que trabalhar com tempo real, sistemas que não podem parar porque senão a produção para. Imagina um sistema que controla o altoforno da CSN. Esse sistema não pode parar, ele trabalha 24 horas por 7, trabalha no Natal, trabalha no Réveillon, não é um software que pode parar, porque o altoforno da Petrobras não pode parar, porque senão você joga o forno fora, né?
Então, você tem muitas indústrias que você tem essa demanda de sistemas em tempo real e sistemas muito robustos. Então, a gente aprendeu a fazer sistemas que têm essas características. E a gente começou a ver que certas outras indústrias, né? Tem alguns clientes da área financeira, da área de mídia, da área etc., que eles têm demandas por criar softwares que também são em tempo real e também são softwares muito críticos. Então, a gente começou a fazer também software para essas áreas que não são áreas industriais, mas a gente começou a atender também. Então, hoje a gente tem na Radix 3 áreas, né, 3 grandes unidades de negócio. A área de óleo e gás e energia, que cuida também de petroquímica, né? Então, ela cuida de óleo e gás, petroquímica, gás e energia elétrica. A gente está bastante forte no setor de energia elétrica também, que é essencialmente industrial, embora a energia elétrica é uma área diferente da engenharia química, né? Mas é engenharia também. A gente tem uma área de metal e mineração e agronegócios, que inclui cimento, papel e celulose, que a gente é forte, cimento também, que também são indústrias de processo. Agronegócio é um pouco diferente. Quando você vai para uma indústria sucroalcooleira, é uma indústria de processo, mas a parte mais agro, propriamente dito, não é tanto indústria de processo, mas são negócios que estão juntos. E a gente tem uma terceira unidade que é de serviços, que junta justamente negócios que não são da área industrial, que a gente tem hoje uma unidade de negócio que atua nessa área também. Principalmente infraestrutura, a gente trabalha com metrô, a gente trabalha com projetos de metrô, por exemplo, que tem automação, a gente trabalhou com a automação do Terminal 2 do Galeão. Quer dizer, são projetos bem diferentes, mas que juntam conhecimento também de automação, né? Tem uma parte ali de infraestrutura, de planejamento, etc., que a gente acabou entrando também. Então, a gente tem uma área importante hoje, que é um segmento não industrial, que a gente também trabalha. A gente tem uma atuação também em saúde, aí, área financeira, mercado de educação, mas são assim que a gente vai levando um know-how que a gente vai adquirindo, né, principalmente nesse desenvolvimento de sistemas complexos, para essas áreas, ou sistemas de automação complexos que a gente leva para outra área. A área de infraestrutura tem muita automação também, então a gente entra nessa área. Ou seja, a gente diversificou bastante. A empresa hoje tem um leque de atuação muito grande. Em termos de clientes, hoje, né, principais clientes são realmente grandes empresas brasileiras e internacionais. A gente tem hoje um escritório nos Estados Unidos, 30% da receita da Radix hoje vem dos Estados Unidos. Então, a Exxon, a Nalco, a Georgia Pacific, que é uma das maiores empresas de papel e celulose nos Estados Unidos, são clientes nossos. No Brasil, Braskem, né, uma maior petroquímica das Américas, é cliente nosso forte. A Petrobras é um cliente, mas é um cliente hoje que a gente tem pouco projeto com eles. Mas aí você tem Ipiranga, é um cliente muito forte nosso. Klabin, a gente está trabalhando com eles. Raizen, que é, né, na área de açúcar. Então, são grandes clientes, né, na área industrial. Votorantim, e aí vai. Aí a gente tem projetos com a Bombardier, que faz, né, justamente projetos do metrô, linha do metrô. A gente faz projetos para a Bombardier, né? Hoje, em termos de automação das linhas do metrô, no metrô de São Paulo, a gente fez um projeto junto com eles, grande. Já estamos agora entrando em outros projetos junto com a Bombardier. Então, a gente tem hoje um leque de clientes bastante diversificado, né, em todos esses segmentos que eu comentei. Eu sei que você está assistindo a essa entrevista e ainda tem questionamentos sobre o empreendedorismo. Essa entrevista, a primeira parte dela acaba por aqui, mas fique ligado no nosso canal UTermo. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative a notificação para você receber a segunda parte dessa entrevista com o Geraldo. Muito obrigado pela sua audiência e até a segunda parte dessa entrevista aqui no canal UTermo.